Certamente você já teve que recomeçar. Com certeza, todos nós já tivemos que recomeçar. Recomeçar faz parte da vida. A vida é feita de recomeços. Quando, na verdade, uma pessoa perde essa capacidade de recomeçar, significa que alguma coisa nas suas emoções já está comprometida. Quando alguém perde essa capacidade de levantar e tentar mais uma vez, levantar e começar de novo. Quando alguém perde isso, é porque tem alguma coisa já muito errada nas suas emoções. Alguma coisa já comprometida, alguma coisa que já precisa ser tratada. Por quê? Porque ser humano, a experiência da humanidade é uma experiência de constantes recomeços. A experiência de ser humano, da humanidade, da vida humana, é essa experiência de recomeçar constantemente. O acordar, levantar da cama, planejar um novo dia, é uma experiência de recomeço. Desde pequenas e pontuais realidades que nos despertam para essa verdade sobre recomeços, a grandes questões, nós estamos recomeçando o tempo todo. É possível dizer, afirmar que todos nós, de alguma maneira, estamos recomeçando. Depois de um tempo tão desafiador, e quando eu falo depois, obviamente eu não estou negando que nós ainda estamos vivendo em dias e contextos complexos em consequência da pandemia, não estou negando isso, sim, nós ainda estamos vivendo muitos reflexos disso. Por exemplo, os cuidados precisam ser tomados, sanitários, enfim. Mas sim, é verdade que nós já vislumbramos um recomeço de vida pós-pandemia. Eu estava pegando a lista das pessoas que se inscreveram para o encontro de hoje, por exemplo, e olha que interessante, 89% das pessoas que estão aqui já foram vacinadas. Em sua maioria, pela segunda dose. Por que eu estou falando isso? Porque, numa perspectiva global, é fato que as vacinas têm a ver com a graça de Deus sobre nós e que, a partir disso, nós também estamos recomeçando muitas coisas. Então, todos nós, de alguma maneira, estamos recomeçando. Em alguma medida, nós estamos recomeçando. Eu tenho certeza, absolutamente ninguém, nenhum ser humano, é a mesma pessoa hoje do que era há 1 ano e meio atrás. Todos nós precisaremos ou precisamos recomeçar, porque nós não somos as mesmas pessoas. A nossa vida não é a mesma. Muitos de nós perdemos alguém, perdemos uma pessoa querida ao longo desse 1 ano e meio, seja pela pandemia ou não. Essa experiência de perda de um ente querido é uma experiência que nos impulsiona a necessidade de recomeçarmos, sem aquela pessoa, sem a presença daquela pessoa. O luto é uma experiência de recomeço. Mas não apenas isso, muitas pessoas, em ocasião de toda a complexidade econômica desse tempo, precisa recomeçar a carreira, precisa recomeçar a empresa. Pessoas perderam tudo e agora precisam recomeçar. Enfim, nós poderíamos falar N realidades que têm a ver com recomeços. Muitas pessoas precisarão recomeçar na perspectiva da fé. Muitas pessoas estão recomeçando a vida agora, pós-pandemia, ou pós esse tempo todo, com essa realidade tomando conta da mente. Bom, eu preciso crer em algo, existe Deus. Quantas pessoas ao longo desse 1 ano e meio chegaram na nossa comunidade, por exemplo? Chegaram, ou seja, estão recomeçando. Então, todos nós, de alguma forma, estamos recomeçando. Pessoas estão recomeçando o ambiente familiar, estão começando de novo. Agora, recomeçar traz medos. O recomeçar traz medos. Recomeçar traz, inevitavelmente, algumas ansiedades. Recomeçar, muitas vezes, gera dúvidas.
em segurança. E é sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse mês, nessa série. É tempo de recomeçar. Tempo de recomeçar. E aí, quando a gente fala desse tema, dessa palavra, recomeço, recomeçar, surge o conceito da resiliência. Quando a gente fala de recomeços, inevitavelmente, nós precisamos pensar nesse conceito, nessa palavra, nessa realidade que tem a ver com a resiliência. Algum tempo atrás eu li um livro, ele não é um livro da prateleira de livros cristãos, mas um livro bastante interessante sobre esse tema resiliência. E a autora do livro, ela define resiliência como sendo, olha só, a arte de recomeçar a despeito dos desafios, dos insucessos ou das adversidades. Recomeçar é a arte, resiliência é a arte de recomeçar a despeito dos desafios, das inseguranças, dos insucessos, das adversidades. Logo no início do livro ela já conceitua o que ela está chamando de resiliência. E ela vem construindo toda uma tese que tem por detrás o subtítulo do livro, que é o segredo, esse segredo dessa força psíquica. Ela vai definir resiliência como uma força psíquica, que a gente pode inclusive desenvolver, treinar, aumentar. Mas aí, num determinado momento do livro, ela escreve assim: como seria prático se nós pudéssemos desenvolver algo como uma casca dura para a alma, algo que nos protege contra as pancadas constantes da vida profissional e contra as expectativas irrealistas do dia a dia, uma postura que permite olhar para o futuro com alegria e que não fica focada na tristeza do passado. Uma autossegurança, preste atenção nessa palavra, que nos imuniza, uma autossegurança que nos imuniza contra a maior parte das críticas e nos permite processar apenas a parte construtiva. Eu queria chegar aqui nesse ponto. Porque muitos de nós podemos chegar num momento de recomeço de vida, seja em qual âmbito for de recomeço, e a gente pode acreditar que esse recomeçar, ou essa ação de recomeçar, ela depende única e exclusivamente de algo que está dentro de nós, e de que nós podemos desenvolver essa autossegurança para recomeçar. E aqui eu faço uma crítica a tudo que se desenvolve no âmbito contemporâneo sobre resiliência, que impõe sobre nós essa responsabilidade de que a gente precisa tirar força, sei lá de onde, quando nós não temos força. Tem muita gente que chega agora e não tem condição de recomeçar. Tem muita gente que chega agora e se eu disser assim, então, mas você precisa de resiliência. A pessoa vai falar assim, mas eu não tenho fôlego, eu não consigo. Então esse negócio dessa força psíquica para recomeçar, que está dentro de você, dentro de mim, que muitas vezes nós somos impulsionados a acreditar nisso. Eu queria começar essa série dizendo que a gente precisa mudar o foco de onde é o lugar do nosso recomeço. O lugar do nosso recomeço não é dentro de nós, não é nas nossas emoções, não é numa força interna, não é numa energia interna que eu tiro, extraio, sei lá de onde. Muitos de nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, muitos de nós estamos sem expectativas de recomeçar, seja pela perda de alguém, seja pelo negócio frustrado, a gente não encontra força para recomeçar a vida. Tem muita gente que vê nesse momento o casamento, a família dilacerada. Como que você diz então? Tira a força aí de dentro para você recomeçar, a pessoa não tem força. Nós precisamos mudar o lugar do nosso recomeço. O lugar que deve nos impulsionar a recomeços na nossa vida. Eu acredito que nós estamos vivendo num momento chave da nossa história como ser humano. Eu tenho podido falar sobre isso com algumas pessoas, acompanhado algumas pessoas, e eu tenho enfatizado isso. Nós estamos num momento chave, pontual da nossa história. Um tempo de virada, um tempo de um novo começo de vida.
para a gente não ficar vivendo nesse ciclo de encontrar em nós mesmos as saídas, as soluções, as respostas, quando, ao longo desse 1 ano e meio, o que nós menos conseguimos dar foram respostas. O que menos a humanidade conseguiu dar foi resposta. Nós temos uma infinidade de perguntas. Nós precisamos mudar o foco do nosso recomeço, o lugar do nosso recomeço. Em tempos de desesperança, em tempos de eu preciso respirar, eu preciso levantar, eu preciso começar de novo, eu preciso recomeçar, nós precisamos mudar o foco de onde é que nós começamos a recomeçar. E aí eu quero ler com vocês Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, pessoalmente um dos textos mais lindos, mais belos de toda a Escritura Sagrada. Lucas no capítulo 24, versículo 13 ao 34, tem a ver com pessoas que precisam recomeçar a vida. Pessoas que estão num momento de desesperança, num momento de angústia, num momento de dúvidas, num momento de incertezas, num momento de medo, mas que precisam recomeçar. Eu quero ler com vocês hoje esse texto. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, seja no celular, enfim, no texto, no livro físico. Lucas 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. E Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações, poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e todos os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. E ele apareceu a Pedro. Bom, recomeçar requer novas decisões. Recomeçar requer novas decisões. Recomeçar requer novas posturas, novos posicionamentos. Por quê? Porque se nós não recomeçamos com novos posicionamentos, com novas direções, com novas diretrizes, nós viveremos um ciclo de começos e recomeços andando de maneira circular, sempre
indo e chegando no mesmo lugar. Por isso que muitas vezes nós vivemos assim, né? A gente começa, mas a gente recomeça com as mesmas posturas, com as mesmas crenças, com as mesmas ideias, e aí o resultado é sempre o mesmo, e aí a gente volta. Mas não, recomeçar requer novas posturas, requer novas convicções, requer novos posicionamentos. Eu amo a maneira como Jesus nos ensina a respeito desse lugar seguro para nós recomeçarmos nesse texto aqui. Eu amo ver como Jesus está reordenando isso na vida dessas pessoas há mais de 2000 anos atrás. Eu amo ver como Ele está fazendo isso comigo e com você, através desse texto, reordenando as nossas vidas sobre como é que nós devemos recomeçar a nossa vida. Você pode olhar para esse acontecimento, e eu já vi muitas pessoas lendo esse texto aqui, e enfatizando simplesmente, ou não simplesmente, mas pontualmente apenas a questão que envolve essa postura dos discípulos, de estarem andando, de Jesus chegar perto deles e eles não reconhecerem Jesus. Já vi algumas explicações nesse texto enfatizando apenas isso. E aí a ideia geral é que muitas vezes o nosso coração, a nossa mente está tão tomada pela desesperança ao nosso redor, pelos acontecimentos ao nosso redor, ao ponto que nós não conseguimos reconhecer a presença de Jesus. E realmente isso está acontecendo aqui. Os discípulos estão vindo de Jerusalém. Os discípulos viram Jesus morrer. E eles viram Jesus morrer depois de uma jornada de vida diária com Jesus, de experiência diária com Jesus, de realidades extraordinárias com Jesus. Eles viram Jesus pendurado numa cruz, eles viram Jesus sendo entregue, Jesus morrendo. E esse caminho de volta de Jerusalém para Emaús é esse caminho da desesperança. É voltando com a sensação de que tudo não passou de um sonho. E eles então, tomados com essa consciência da desesperança, não reconheceram Jesus quando Jesus chega. E é verdade, muitas vezes isso acontece com a gente. Nós, tomados pela desesperança, pelos fatores externos, por aquilo que nós olhamos e estamos enxergando, às vezes a gente não percebe a presença de Jesus. Mas eu acredito que não é sobre isso, ou apenas sobre isso, que o texto essa narrativa está se desenvolvendo. Eu acredito que tem muito mais nesse encontro de Jesus no caminho da desesperança com os discípulos. Alguma coisa que Jesus está reordenando na vida dos discípulos para que haja um recomeço de vida. Porque é isso que está acontecendo com eles. Os discípulos precisam recomeçar. Jesus morreu. Eles viram Jesus morrer. Eles agora precisam recomeçar. Mas como eles vão recomeçar? De onde eles vão recomeçar? De que lugar eles vão recomeçar? Da desesperança? Do medo? Da angústia? Da morte? E é isso que Jesus está fazendo aqui nesse encontro. Nesse encontro de 2000 anos atrás e nesse encontro de hoje. Eu acredito que Jesus está reordenando recomeços na minha vida e na sua vida. E a minha oração ao longo de toda essa semana foi para que você não perdesse absolutamente nada do que Jesus quer pontuar na sua vida, na sua história. Jesus está reordenando o seu recomeço. Você está recomeçando, todos nós estamos. Mas de onde Jesus quer que você recomece? De onde que Jesus quer que eu recomece? Onde é esse lugar seguro para nós recomeçarmos? Preste atenção nisso. Primeiro, recomece do lugar onde Jesus efetivamente reina. Recomece do lugar onde Jesus efetivamente reina. Não é que aqueles discípulos não estavam reconhecendo Jesus naquele momento apenas. Preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Aqueles discípulos, não é que eles não estavam reconhecendo Jesus naquele momento pontual apenas.
eles não reconheceram Jesus durante toda a jornada de vida deles com Jesus. Eles não reconheceram efetivamente quem Jesus era durante todo o tempo que eles caminharam com Jesus. Não apenas ali, naquele trecho da desesperança, mas do tempo em que Jesus esteve presente com eles, eles não reconheceram quem Jesus era. Como que nós sabemos disso? Quando Jesus pergunta para eles assim: mas sobre o que é que vocês estão falando? Quem é que mataram? E aí eles falam de Jesus, sem saber que eles estão falando com Jesus. E veja só o que eles falam de Jesus. Eles dizem assim: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Essa era a visão que aquelas pessoas tinham sobre quem Jesus era. Quem Jesus é? Jesus é um profeta de palavras e ações poderosas. Jesus é um homem muito bom. Ele é um profeta de palavras e ações poderosas. Jesus é alguém que, de alguma maneira, tinha a aprovação de Deus para fazer o que ele fazia. Isso é o que estava na mente daquelas pessoas quando Jesus pergunta: ei, de quem vocês estão falando? Nós estamos falando de um homem que pisou aqui, que andou aqui, nós estávamos com ele, nós vimos, mas nós também vimos ele sendo entregue e injustamente crucificado. Ele era um profeta de palavras e ações. E aí Jesus fala assim: peraí, deixa eu reordenar o negócio. Deixa eu reordenar o negócio, porque vocês não entenderam quem é Jesus. Aí, a partir do versículo 25 e 27, Jesus toma a palavra e ele diz assim: como vocês são tolos. Tem gente que acha que Jesus é fofinho, bonitinho, né? Imagina Jesus virando para você: como você é tolo, rapaz. E Jesus está fazendo isso. Vocês não entenderam nada, é o que Jesus está falando com eles. Como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas. Aí olha só o que Jesus diz: antes de entrar em sua glória. Com essa interrogação, Jesus está mudando o patamar de quem ele é. Jesus está dizendo: vocês estão achando que quem foi morto e aquele que vocês andaram ao longo de cerca de 3 anos, vocês estão achando que ele era um profeta bom aos olhos dos homens e de Deus. É isso que vocês acharam. Mas preste atenção no que diz as Escrituras sobre ele. E ele diz: era necessário que tudo acontecesse, que ele sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória. Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, ou seja, de toda o que aquele contexto, aquele povo tinha sobre escrituras sagradas. Jesus destrinchou todo o texto sagrado, conversando com eles, mostrando quem de fato era. Aquele que eles viram sendo crucificados e que agora estava diante deles, mas que de alguma maneira algo estava desordenado na mente daqueles discípulos sobre de quem se tratava essa história. De quem se trata essa história? De quem de fato a história, a narrativa bíblica está tratando quando aponta para Jesus? Jesus está conversando sobre isso com eles. Agora, preste atenção, da mesma maneira como discípulos no passado, pessoas no passado, que andaram perto de Jesus, não tiveram a capacidade de reconhecê-lo como quem de fato ele era, ainda hoje isso acontece. Sabe, gente, eu diria que grande parte das pessoas não tem problema nenhum em reconhecer Jesus como um bom homem. Não tem problema nenhum. Eu conheço muitas pessoas que não confessam a fé em Jesus, mas quando
falam de Jesus ou ouve falar de Jesus, o reconhece como sendo um bom homem, um profeta, uma pessoa especial, um sujeito diferenciado. O problema é nós reordenarmos a nossa relação com Jesus a partir de quem Ele é. E a Bíblia nos revela que Jesus é rei. E aí eu diria, aqui nós temos problema. Nós não temos nenhum problema, a nossa humanidade não tem nenhum problema de se relacionar com Jesus nesse aspecto de um bom homem, de um homem de palavras sábias, de um homem de boas orientações. Mas a nossa natureza humana, adâmica, pecaminosa, tem problema de lidar com o Jesus Rei. Porque o Jesus Rei diz assim, cara, você precisa desocupar o trono do seu coração, da sua mente, da sua história, da sua vida. Você não é o gestor da sua vida, você não é o coordenador, o governante da sua história. Você está andando comigo, você me conhece, então você precisa saber que você está andando com um rei. E esse é um bom lugar para nós avaliarmos sobre de onde nós estamos recomeçando a partir da nossa relação com Jesus, porque nós definitivamente precisamos parar de recomeçarmos olhando para Jesus apenas como um bom homem, um homem sábio, que de vez em quando a gente pode consultar, ver alguma coisa que ele tenha a nos dizer. Eu diria, muitos de nós procuramos Jesus quando não dá mais. Não tem força, tudo se esgotou, aí a gente começa a orar, aí a gente começa a buscar Jesus. A gente precisa reordenar quem é Jesus na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. É sobre isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto com aqueles discípulos. Vocês não entenderam quem eu sou. Então, um lugar de recomeço para a minha vida e para a sua vida, como eu comecei falando, todos nós estamos recomeçando diariamente. Acordar é um recomeço. Sair de casa é um recomeço. Todo dia nós estamos recomeçando. Mas talvez você também esteja passando por um recomeço maior do que esse que é o recomeço diário. Talvez você esteja recomeçando no investimento. Talvez você esteja recomeçando numa grande tomada de decisão. Talvez você esteja recomeçando a partir do luto, da dor. Talvez você esteja recomeçando a partir do desemprego, de busca por novos horizontes, por novas possibilidades. Então, é tempo de você recomeçar a partir dessa convicção de que Jesus não é um profeta, um bom mestre, alguém que tem algumas coisas para nos ensinar. Jesus é rei. Jesus é rei. E Jesus faz questão de pontuar isso na fala que ele está tendo com esses discípulos, mostrando sobre tudo que deveria acontecer, e ele diz, antes de entrar na sua glória. Você sabia que aquele que está sentado no trono da história não é um cordeiro, mas é um leão? Essa é a visão que João tem ao escrever Apocalipse. João não vê o retorno de um cordeiro, ele vê a vinda de um leão. Essa é uma analogia bíblica, que a Bíblia está fazendo referência a Jesus como aquele que governa, como aquele que é Senhor. Então, meu querido e minha querida, é tempo de nós olharmos para esse momento de recomeço, olharmos para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração e realinharmos na nossa vida, no nosso recomeço, o lugar de Jesus. E o lugar de Jesus precisa ser, Ele é o rei da minha história. Ele é quem governa a minha vida. Ele é quem está acima de mim. Ele é quem está acima dos meus desejos, vontades. Ele é quem ocupa o trono do meu coração.
Tudo que eu faço, absolutamente tudo, passa por essa realidade de que não sou eu que governo, é Jesus que é o rei, é Ele que passou pela história, que venceu a morte, que agora está sentado à direita do Pai, ocupando o trono da história. É sobre Ele que a Bíblia está narrando de ponta a ponta, Jesus assentado no trono. Sabe por quê? Porque a grande disfuncionalidade da humanidade é porque nós desocupamos o trono que deveria ser de Deus e nos colocamos no trono. Eu já falei sobre isso, experimente ler o livro de Juízes. O livro mais maluco das Escrituras, da Bíblia. O livro de Juízes repete várias vezes a expressão: e naquele tempo não havia rei em Israel, e naquele tempo não havia rei em Israel. E quando não há rei no trono, você quer ver tudo dar errado na sua vida? E não é praga não, é consequência natural. Quer ver tudo dar errado? Começa a fazer tudo que vem na sua cabeça para fazer. Começa a tomar decisões com base no que você sente, com base nas suas emoções. Começa a tomar decisões assim. Você sentiu vontade de fazer algo, faça tudo que vier no seu coração para fazer. Experimenta fazer isso. Porque essa é a realidade trágica na qual a humanidade se colocou. Quando disse para Deus assim: olha, o Senhor nos fez, ok, mas quem governa somos nós. Por isso, evangelho, a boa notícia, não é que Jesus veio e morreu para te livrar do inferno. A boa notícia é que Jesus veio, morreu para te desocupar do trono do seu coração. Essa é a boa notícia do evangelho. O que Jesus faz é me tirar do trono do meu coração. O que o evangelho faz é dizer para mim: Pedro, você não tem capacidade alguma de governar a sua vida. Não é seguro. E Jesus diz: eu sou rei, deixa eu reinar. Portanto, um lugar seguro para você recomeçar, seja o que for na sua história agora, para eu recomeçar, seja o que for na minha história agora, seja em que área for, recomece do lugar onde Jesus efetivamente reina. Preste atenção nisso. Se os nossos recomeços não contemplarem o reinado de Jesus sobre nós, sempre recomeçaremos de maneira egocêntrica e, consequentemente, frágil e perigosa. Se os nossos recomeços não contemplarem o reinado de Jesus sobre nós, o senhorio de Jesus sobre nós, nós sempre recomeçaremos de maneira egocêntrica e, consequentemente, frágil e perigosa. Nós estamos recomeçando, todos nós. A gente precisa recomeçar, reordenando quem reina em nós. É isso que Jesus está fazendo com aqueles discípulos ali. Bom, deixa eu explicar para vocês de quem se trata a história. Não é só um profeta que veio e fez boas coisas, não. O rei chegou, o reino de Deus chegou. Vocês precisam reordenar isso no coração de vocês. É o que Jesus está fazendo com os discípulos no caminho de Emaús. Agora, segundo, recomece do lugar onde a intimidade com Jesus acontece ao redor de uma mesa. Recomece do lugar onde a intimidade com Jesus acontece ao redor de uma mesa. É muito interessante o que o texto diz assim: e Jesus foi para casa com eles. Jesus percebeu que os dois estavam desesperados, tomados pela desesperança, pelo medo, angústia, insegurança. E aí o texto diz que eles foram chegando na cidade, foram chegando na casa, e Jesus fez como quem seguiria, né? Jesus é um lorde, Jesus é educado, né? Jesus não ia chutar a porta, deixa eu entrar, né? Estou indo, e eles falam: não, fica. E Jesus: tá bom, eu fico. Aí o texto diz: Jesus foi para casa com eles. Jesus, enquanto Deus encarnado, adorava frequentar casas. Casas. Você vai ver mais narrativa
de Jesus indo para casas do que indo para o templo. Jesus gostava da casa. E quando estavam à mesa, o texto diz que Jesus tomou o pão, o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ô gente, uma coisa que esse 1 ano e meio aí mexeu, desordenou, foi a agenda religiosa estabelecida há décadas. Né? Esse 1 ano e meio desordenou essa agenda. Quem diria? Alguém que nasceu na igreja, né? Está lá todo domingo, de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, de repente fala, tudo fechado, vocês não podem ir. Teve gente que entrou em pânico por causa disso. Agora, por que muita gente entrou em pânico por causa disso? Porque tinha um paradigma de intimidade do templo, e não um paradigma de intimidade da casa. E parece-me que o que Jesus quer é que o nosso paradigma de intimidade com Ele seja da casa e não do templo. Eu vou repetir. O que Jesus quer é que a nossa relação de intimidade com Ele aconteça na casa e não no templo. A gente faz questão de dizer, alguém ministrou aqui inclusive, que isso aqui é um auditório. Isso aqui é um auditório. Isso aqui não é um templo. Se eu disser que isso aqui é um templo, eu estou reconstruindo o que Jesus destruiu. Então é bom você que está começando a me ouvir agora já entender, eu não tenho relação nenhuma sagrada com esse lugar aqui, eu tenho relação sagrada com você. Porque a relação sagrada de Jesus não é com esse lugar aqui, é com você. E enquanto todo mundo ficou desesperado, ou muitas pessoas desesperadas com esse negócio, a gente precisa voltar para o templo, De verdade, tinha momentos em que eu ficava no meu quarto e eu me relacionava com Jesus, e eu ficava tentando entender a mente de Jesus, e o Espírito em mim me entristecia de tal forma que era como se eu estivesse sentindo a tristeza que Jesus sente. Quando a gente limita a nossa relação com Ele a um espaço físico, a um dia da semana, deixa eu afirmar para você, a sua relação de intimidade com Jesus não acontece aqui e não acontece agora. Na nova aliança você não precisa de um porta-voz. Você precisa começar a dar lugar à mesa para Jesus dentro da sua casa. Definitivamente eu não sou um porta-voz divino. Eu não acredito nesse tipo de pastoreio. Não. O mesmo Espírito que está em mim é o Espírito que está em você, é o Espírito que está numa criança. O mesmo. E como é bom entender isso, sabe por quê? Porque às vezes eu entendo que eu sou pastoreado por algo que uma criança fala ou faz. E Jesus fala comigo. Nós estamos recomeçando. Você está recomeçando. Eu tenho convicção que uma das coisas que Jesus mais quer fazer na minha vida e na sua vida é esse reordenar de lugar onde a intimidade com Ele acontece. Definitivamente Jesus quer que a intimidade sua com Ele se desenvolva no ambiente de casa. No ambiente de casa. Não adianta, você não vai conhecer Jesus de domingo pulando para o outro domingo. Você não vai conhecer Jesus. Você pode conhecê-lo intelectualmente, mas você não vai conhecer em amizade, em intimidade, em relacionamento. Por isso eu tenho falado com pessoas, se relacione com Jesus, converse com Jesus, fale com Jesus, leia as Escrituras para encontrar Jesus. Não é para um ritual religioso, para você se encontrar com Jesus, para você saber quem Ele é, converse com Ele, fale com Ele. Sentou para tomar café, conversa com Jesus, fala com Ele. Jesus, o Senhor está aqui, Sua presença é real. Nós precisamos recomeçar do lugar onde a intimidade com Jesus acontece ao redor
de uma mesa. De uma mesa. Terceiro e último, recomece do lugar onde há partilha de vida ordinária. Recomece do lugar onde há partilha de vida ordinária. Eu amo a reação dos discípulos depois de todo esse acontecimento que eles tiveram com Jesus. Então eles estavam andando, tomados de desesperança, não reconheceram que Jesus estava presente. Jesus foi para casa com eles, ou seja, um tempo de intimidade com eles. Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Uau, é Jesus! O que eles fizeram imediatamente? Foram para a casa dos outros discípulos, que é o lugar onde a partilha ordinária da vida acontece. Olha só, gente. Definitivamente na Bíblia que eu leio, não existe essa de você se relacionar com Jesus numa perspectiva verticalizada e ignorar completamente o aspecto comunitário e horizontal da relação. Não existe essa relação com Jesus aqui. Não existe. É interessante porque, olha só, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele. Eles estão recomeçando, Jesus está realinhando a história, a vida, a esperança voltou. Para onde que eles vão? Para o meio da comunidade, que é onde a partilha ordinária da vida acontece. Essa semana a gente vivenciou uma experiência, isso aqui, no nosso grupo de vida à mesa, né? Sexta-feira. A gente chegou, estava lá todo o grupo, começamos a adorar junto com canções, cantamos, depois o Arthur começou a falar sobre a mensagem da semana passada, e a gente começou a discutir ali, cada um dando, né, colocando, enfim, questionando, perguntando, e aquele ambiente gostoso de partilha. E de repente a Raquel chegou, eu estou citando o nome dela, eu pedi se eu poderia fazer isso, ela falou, pode, pastor. E aí de repente a Raquel chegou, e a Raquel chegou com os olhos de quem estava chorando, né? E ela chegou, sentou, e a gente continuou, conversando, falando sobre a mensagem e tal. E eu me lembro que chegou um momento que eu estava falando, e eu percebi que estava todo mundo angustiado com o que estava acontecendo com a Raquel, sem ninguém saber o que estava acontecendo com a Raquel. E eu percebi aquilo, eu parei e falei assim, vamos orar pela Raquel. E aí a Raquel se derramou em lágrimas, a gente orou por ela, acabamos de orar e ela conseguiu compartilhar tudo o que estava acontecendo, e em cerca de 1 hora a Raquel estava transformada. Pergunta, por quê? Porque coisas extraordinárias acontecem quando nós ordinariamente decidimos partilhar a vida uns com os outros. Pessoas são curadas assim. Eu acredito que a Raquel foi curada, tanto que depois ela compartilhou com a gente como ela estava. Ela poderia ter ficado no quarto dela lá orando, okay? Ou seja, se relacionando verticalmente com Jesus, orando. Senhor, você não está vendo? Ela inclusive disse que ela fez aquilo. Mas de alguma maneira, graças a Deus, o Espírito a impulsionou para a comunidade, para a partilha ordinária de vida, para o ambiente da vulnerabilidade, para o ambiente onde eu falo quem eu sou, o que eu estou passando, onde eu choro. E quando isso acontece, coisas extraordinárias nós vivemos. Então, você precisa avaliar onde é que você está recomeçando. Você precisa recomeçar num ambiente de partilha ordinária de vida. Você precisa recomeçar nesse ambiente. Ao longo dessa semana, uma outra pessoa da nossa comunidade também me ligou. Tinha algum tempo que eu não falava com ele. E ele me ligou, falando, poxa, pastor, estou com saudade de conversar um pouco com você. Mas eu passei por vários momentos difíceis ao longo dos últimos meses. Mas, ele falou assim, o meu grupo tem me acolhido. Eles oram por mim, eu compartilho lá com o líder do meu grupo, ele tem me abençoado, me pastoreado. Eu falei, uau, é essa igreja aí que eu acredito. É nisso aí.
E eu queria dizer para todo mundo que está aqui, pessoas que estão chegando, eu estaria te enganando se eu dissesse que está tudo bem você ficar sentado no seu quarto, no seu escritório, abrindo a Bíblia todo dia, orando todo dia, sozinho, sem se relacionar numa perspectiva horizontal. Não está tudo bem. E também não está tudo bem você fugir de ambientes de profundidade relacional. Não está tudo bem. Talvez muitas coisas na sua vida ainda não foram tratadas, saradas, curadas, pelo simples fato de que você ainda não abriu para alguém e esse alguém pudesse só orar por você. E só orar por você. Tiago diz na sua carta que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. E ele diz, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, é tempo de recomeçar. Talvez você esteja chegando aqui, eu sei que tem pessoas chegando aqui, que está sendo um momento de recomeço, inclusive nessa dimensão de igreja. Ok? Eu sei que tem pessoas assim aqui. A gente está recebendo quase 30 pessoas como novos membros da nossa comunidade. Algumas vindo de outros contextos. Então, eu quero dizer para você, por favor, chegue para você viver toda essa experiência de relacionamento com Jesus. Não apenas isso aqui. E eu tenho certeza que será um recomeço de fato transformador. O que é que você precisa recomeçar na sua vida? O que é que você está recomeçando na sua vida? Qual área da sua vida está recomeçando a partir de agora? Setembro de 2021. O que é que está recomeçando na sua vida? Onde é que Jesus está nesse recomeço? Por favor, pare de se relacionar com Jesus como um bom mestre, como uma pessoa que tem bons conselhos, e se renda a Jesus como o rei da sua vida. Faça isso. Comece a se relacionar com Jesus na intimidade da casa, da mesa. Aí esse ambiente aqui de domingo vai ser um ambiente de celebração maravilhoso. Você não vem aqui para se encontrar com Jesus. Isso precisa ficar claro. Você não vem aqui se encontrar com Jesus. E recomece do lugar onde a partilha da vida ordinária aconteça. Jesus quer isso para a sua vida e para a sua história. Para a gente refletir e praticar, primeiro, é bem possível desenvolver uma visão limitada de quem Jesus é, mesmo você já andando com Jesus há algum tempo. E essa narrativa dos discípulos em Emaús nos mostra isso. É possível. Você está num ambiente de cristianismo há muito tempo, mas você ainda tem uma visão limitada de quem Jesus é. Então você precisa ordenar isso na sua vida. Jesus te trouxe aqui hoje para fazer esse questionamento aí na sua mente, na sua história, no seu coração. Vem cá. Quem que eu sou para você? Como é que você responderia se Jesus perguntasse agora isso para você? Vem cá, quem eu sou para você? Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a resposta? Não tem outra resposta a não ser: você é o rei da história e você é o rei da minha história. Essa é a verdadeira conversão. Essa é a verdadeira conversão.
Porque essas foram as primeiras palavras que Jesus disse: o reino de Deus chegou, arrependa-se e creia nas boas novas. O reino de Deus chegou. Então, quem Jesus é para você? É tempo da gente dizer: Senhor, você é o rei da minha história. Senhor, eu não quero recomeçar daqui para frente e continuar numa relação superficial contigo, numa relação desordenada com o Senhor. Não. Eu quero recomeçar olhando para o Senhor como o rei da minha vida, o rei da minha casa, o rei das minhas decisões, o rei de tudo que eu faço, aquele que governa. Segundo, não limite a sua relação com Jesus à dinâmica da verticalidade. Okay? Não limite a sua relação com Jesus a essa dinâmica da verticalidade. É importantíssimo, é fundamental, obviamente, você diariamente estar ao redor da mesa com Jesus, se relacionando com Ele na palavra, lendo, orando, adorando com músicas. É maravilhoso fazer isso de segunda a segunda. Você não precisa esperar domingo para fazer isso. Mas só que você não pode dizer que é assim que você se relaciona com Jesus na totalidade, porque não é. Jesus estabeleceu que o relacionamento com Ele acontece enquanto nós estamos no caminho, no um ao outro, na relação horizontal. A Bíblia diz que é onde nós somos lapidados, onde nós somos reconstruídos, modelados. É na vulnerabilidade que a transformação acontece. Como foi libertador para a minha vida descobrir isso? O Evangelho me transforma enquanto eu reconheço quem eu sou. O Evangelho me transforma enquanto eu sento com alguém e eu digo assim: cara, essa semana lá em casa foi desse jeito. Rapaz, essa semana lá em casa... Eu não posso falar lá de casa essa semana, porque hoje eu faço aniversário de casamento. Então, estou usando um péssimo exemplo. Lá em casa essa semana foi maravilhoso. Mas eu amo poder sentar com pessoas e dizer: cara, eu estou desesperado, estou angustiado. Cara, eu errei, nessa semana eu fiz isso. Cara, minha mente não está legal, eu estou prestes a cair nisso. Rapaz, esse negócio aqui na minha vida está desordenado, está ruim. Eu amo poder ter essa liberdade de sentar com amigos, com discípulos de Jesus. E nessa relação horizontal eu vejo Jesus me afiando. Então, por favor, tome a decisão de recomeçar assim, perto de gente.